Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar aqui de um termo grego que se chama acrásia, para um problema que a gente é muito comum no nosso dia a dia, que é essa fraqueza de vontade, né? E por que que ela não significa ser falta de força? Acrásia, ele é um nome filosófico para um problema que a gente não consegue resolver sozinho, que é justamente essa falta, essa fraqueza da nossa vontade. Eu sei que você já prometeu que você ia mudar, né, mais de uma vez para vários cenários da vida, dieta, exercício físico, trabalho, relacionamentos, né? Mas não, e não é que essas promessas que você fez, elas fossem falsas, porque elas não eram falsas. Quando você se comprometeu de verdade com isso, você estava realmente comprometido, que você ia mudar e que você não queria mais isso para sua vida. Então, era uma vontade genuína, né, sincera. Mas o que aconteceu, né, ou melhor, o que não aconteceu foi que essa mudança ela não se sustentou, né? O padrão voltou, você voltou a repetir os mesmos problemas, né? E ficou uma pergunta incômoda ali, que é: por que eu continuo fazendo o que eu sei que eu não deveria fazer? Aristóteles ele formulou essa pergunta há mais de 2000 anos atrás. E a resposta que ele deu ainda é provavelmente muito atual. Em grego, esse fenômeno se chama acrásia, né? Ela é mais traduzida como fraqueza da vontade, né? Mas essa tradução ela perde um pouco da precisão original. Acrásia vem de a, que é sem, e kratos, domínio e controle. Então é literalmente a ausência de domínio sobre si mesmo. Não é ignorância, não é má fé. É o estado que você conhece o bem, reconhece o que deve ser feito e ainda assim age contra esse conhecimento. Aristóteles dedicou uma parte inteira do livro dele, Ética Nicômaco, a esse problema. E o fez justamente porque ele entendia que era um dos mais difíceis da existência humana. Não é uma falha rara, não, mas uma tensão constitutiva de quem nós somos. E eu tenho certeza que você já viveu isso. E não tem nada de errado com você em particular, porque isso é uma dor universal. E por que que então a acrásia ela não é simplesmente falta de força? Quando a gente não consegue agir segundo o que a gente sabe, né, segundo o que sabemos que devemos agir, a interpretação mais comum é a falta de força de vontade, né? Todo mundo já falou isso, já pensou nisso, né? Isso não é errado pensar, mas é incompleto, porque não é só isso, né? Não é somente a força de vontade. Porque se o problema é falta de força de vontade, a resposta e solução é forçar mais. E a gente sabe, né? Mais disciplina, mais determinação, mais esforço. E a gente sabe que quanto mais a gente força, mais a gente tende a ir contra isso, né? Então não funciona forçar mais. Então não é só falta de força. E Aristóteles, então, ele propõe uma compreensão diferente. Para ele, a acrásia não é uma ausência da vontade, ela é uma desordem na relação entre razão e desejo. O intelecto ele reconhece o bem, mas o desejo, aquilo que Aristóteles chamava de orexis, aponta para outra direção. E quando a razão não tem autoridade suficiente sobre o desejo vence. A questão, portanto, não é ter mais força, é entender que o desejo está apontando para o lugar errado e a gente precisa então reordená-lo. Então, por exemplo, tu não quer comer um docinho, né? A tua razão sabe que tu não deve comer, mas o teu desejo ele está voltado para querer comer. Então não adianta tu ficar forçando em não comer, porque isso vai te despertar mais o desejo ainda de comer esse docinho. A solução é reordenar o teu desejo, para que o teu desejo não esteja nem focado, tu nem vai querer comer este docinho. Então é o papel do hábito na acrásia. Aqui está algo que Aristóteles entendeu com uma clareza que a psicologia moderna levou séculos para redescobrir. E, e julgo afirmar que ainda tem muita gente que não conseguiu redescobrir isso. O desejo ele não é fixo, ele é formado. E aquilo que você não deseja hoje é, em grande parte, resultado dos hábitos que você repetiu no passado. Né? Cada escolha que você fez, consciente ou não, foi moldado por sua estrutura interior. O hábito, para Aristóteles, ele não é apenas um padrão de comportamento externo. Ele é uma disposição interna, uma forma de perceber, de desejar e de reagir.
É por isso que a crase ela se instala de forma tão silenciosa, porque ela é a formação de pequenos hábitos, de pequenas coisinhas que você faz todos os dias. Não é algo grandioso, não é aquela grande mudança que um dia vai transformar a tua vida. Não, são essas pequenas escolhas que a gente faz no dia a dia. Da hora que a gente acorda, quanto tempo a gente fica na cama, né? Daquele docinho que a gente vai comer depois do almoço, daquela ida na academia, e outras, até hábitos menorzinhos que a gente vai escolhendo no nosso dia a dia. Então, tu não acorda um dia, né, super se decidindo a agir contra o que tu sabe o que tu faz. O que acontece é que ao longo do tempo, por repetição de escolhas pequenas e refletidas, você vai formando os hábitos que orientam o desejo em direções que a razão não aprova. E quando chega o momento de agir segundo o que sabe, o desejo já foi treinado para ir para outro lugar. Tomás de Aquino também chamava isso de inclinação desordenada, não um defeito de caráter irremediável, mas o resultado acumulado de escolhas que não foram orientadas pela razão, uma inclinação que pode ser revertida, mas que exige mais do que intenção. Então, o engano da intenção. Existe uma armadilha em que quase todos caem ao tentar resolver a acrásia. Acreditar que uma intenção suficientemente forte resolve o problema. Dessa vez eu vou de verdade, né? Agora eu entendi de verdade, eu tô realmente decidido, agora já era, vou conseguir. Segunda-feira eu começo. A intenção ela é necessária, né? Não tô dizendo que ela não é necessária, ela é necessária, mas ela sozinha não é suficiente, porque ela opera no nível do intelecto, no nível do conhecimento e do querer interior. Né? Ela não muda por si só a estrutura do desejo. Ela não desfaz os hábitos formados, ela não reorienta o que foi treinado ao longo de meses ou anos. Então, Tomás de Aquino, ele distinguia com precisão o ato ilícito, não ilícito, ilícito. O ato interior da vontade, como decidir ou intencionar, do ato imperativo, a ação concreta que efetivamente acontece no mundo. Então, a intenção ela pertence ao primeiro, ao ato ilícito. E a mudança real exige o segundo, que é o ato imperativo. E o segundo, repetido ao longo do tempo, é o que começa a refazer a estrutura interior. Em outras palavras, você não sai da crase decidindo sair dela. Você sai agindo diferente, ainda que aos poucos, ainda que com dificuldade, até que o desejo comece a se reorientar, né? Então não quer dizer que tu quer parar de comer doce, né? Um exemplo. Não quer dizer que tu vai, a partir de hoje, eliminar todo o açúcar da tua vida. Às vezes isso gera o efeito contrário. Mas aí tu vai talvez diminuir, ao invés de comer de manhã, depois do almoço e depois da janta, tu começa só depois do almoço. E depois só os finais de semana. E aí, assim, você vai, né, tu já tem a intenção de parar, então tu vai mudando a tua estrutura, né, os teus atos, teu ato imperativo, para conseguir colocar essa tua intenção em prática. E não precisa ser de uma vez por todas, né? Pode ser devagar, né? A construção de um hábito. A solução aristotélica é a virtude como cura. Se a crase é uma desordem entre razão e desejo, a solução não é forçar o desejo a obedecer à razão pela pura força de vontade, que a gente já sabe que não funciona. A solução é educar o desejo, torná-lo, ao longo do tempo, um aliado da razão e não um adversário. Esse processo tem um nome que é o cultivo da virtude. Para Aristóteles, a virtude, né, a arete, não é um traço de personalidade com que você nasce. É uma disposição estável, adquirida pela repetição de atos bons, que torna o agir bem não apenas possível, mas natural. O homem virtuoso, ele não apenas sabe o que é certo, ele quer o que é certo. E essa coincidência entre saber e querer é exatamente o oposto da acrásia. Mas atenção, Aristóteles não romantiza esse processo, tá bom? Ele é claro que no início agir bem custa. O desejo resiste. A inclinação antiga puxa para o lado oposto. A virtude se forma apesar desse custo e não sem ele. E é justamente porque foi formada apesar desse custo que ela se torna tão sólida. Tomás de Aquino acrescenta uma camada importante nessa reflexão. A virtude ela não apenas reorienta o desejo, ela transforma o prazer.
Com o tempo, o homem que cultiva a temperança passa a encontrar satisfação genuína na moderação, não apenas a suportá-la. O que antes custava começa a fazer sentido por dentro. Então vamos voltar ao exemplo do docinho, né? Com o tempo, tu vai parar de querer o docinho. E tu vai sentir um prazer em não comer um doce. Tu vai sentir um prazer em comer a fruta, por exemplo. Tu vai querer, tu vai desejar a fruta e não vai mais desejar o doce. E o que isso significa na prática? Tudo isso pode parecer bem abstrato, né? Mas tem implicações muito concretas para quem está tentando mudar algo na própria vida. Primeiro, pare de interpretar a recaída como prova de fraqueza irreversível. A acrase é um fenômeno humano, não uma sentença. O fato de você ter recaído não significa que você é incapaz de mudar. Significa que o desejo não foi suficientemente reorientado. Isso é um processo, não um teste que você passa ou reprova de uma vez. Então, assim, é aquele negócio, resiliência. Caiu, levanta. Comeu um doce na quarta, era para comer só no sábado, paciência, na quinta tu não vai comer, né? É só recomeçar, levanta e recomeça. Segundo, entenda que a intenção precisa se traduzir em ato concreto para ter efeito real. Refletir sobre mudar ele é necessário, mas não é suficiente, como a gente já falou. O que refaz a estrutura interior é a ação repetida, mesmo que pequena, mesmo que imperfeita. Terceiro, não tente resolver a classe pela força. Quanto mais você tenta forçar o desejo a obedecer, mais energia gasta e mais frustrante se torna o processo. O caminho é mais lento, mas mais sólido. Cada ato bom, orientado pela razão, vai educando o desejo um pouco mais. Um passo de cada vez, um dia de cada vez. E quarto, seja paciente com o processo, mas rigoroso com a direção. Aristóteles ele não pede perfeição, pede constância. A virtude se forma por repetição, não por heroísmo. Você não resolve a crise sozinho, mas pode começar agora. O título desse vídeo, ele diz que você não consegue resolver a crise sozinho. E eu vou explicar o que isso significa. Não significa que você é incapaz, longe disso. Significa que a crase ela se resolve no nível do caráter, ou seja, o caráter se forma em relação, com orientação, com contexto, com alguém que ajuda a identificar as raízes dos padrões que se repetem. Mas isso não significa que você precisa esperar para começar, você pode começar agora com uma coisa, observar. Observe em que momentos o desejo aponta para uma direção diferente do que a razão indica. Observe o padrão, não precisa julgar, mas para entender. Porque o primeiro movimento em direção à virtude não é o ato heróico, é o olhar honesto. E esse olhar, como Aristóteles diria, já é em si um exercício da razão. Então, sim, procure um terapeuta, procure um psicólogo para lhe ajudar a vencer isso, né? A saber reorientar o seu desejo para o lugar certo, para o caminho correto. Mas isso não quer dizer que tu tenha que, eu não tenho como fazer terapia agora, não, eu vou continuar então do jeito que eu tô. Isso não é verdade, tá? Tu já pode se observar, tu já pode primeiro trazer, né, para o ato ilícito, para o teu intelecto, né, entender, ter a intenção, porque realmente colocar depois ali no ato imperativo, no ato concreto, é um pouco mais difícil. Mas quando o paciente já chega naquele nível da jornada um pouco mais avançado, que ele já tem noção do que é, já é muito mais fácil para o terapeuta ajudar. Então, sim, observe e faça pequenas mudanças na sua vida, né? Porque a gente não, ninguém começa com um ato grandioso, né? A gente começa com atos pequenos e aí eles vão se transformando em atos grandiosos. Então, assim, tu quer fazer uma grande mudança na tua vida, tu não precisa pensar na grande mudança. Muda alguma coisa mais básica, né? Tu quer sair de um relacionamento, tu quer sair de um emprego, realmente são decisões muito mais complexas, dependendo do teu contexto de vida. Mas assim, comer um docinho só no final de semana não é tão complexo, mas te exige sacrifício, te exige reordenar o teu desejo, te exige se comprometer com algo que tu se propõe. Então, isso já vai te dar uma pequena força para depois te dar mais um pequeno passinho. E assim, em passos de formiguinha, a gente vai fazendo o processo e melhorando de vida, tá bom? Gostou desse vídeo? Dá um like, fica aqui no canal comigo e até mais.